Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor. Nós, Igreja de Cristo, estamos firmados em uma rocha, Jesus. Ele é a nossa rocha, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém firmes sempre no seu caminho. E o nosso coração precisa sempre ser um coração ensinável, como nós aprendemos ao longo desse mês que passou, que o nosso coração seja sempre um coração aberto para que o Senhor trabalhe em nós, porque nós necessitamos disso a cada dia. Não existe situação, circunstância, nem problema que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa transformar. Ele opera em nossos corações, mas para isso nós precisamos estar abertos. Vamos juntos cantar, se coloque de pé, convidar o Espírito Santo para operar nos nossos corações, porque Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Ele está aqui. Nós podemos sentir a Tua presença, doce Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar, sem querer, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santuário,
eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Te exaltamos, Senhor. Tu és a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode erguer as suas mãos e dizer aleluia. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele toda a glória. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos aqui para louvar a esse Deus. Você veio com esse propósito? Amém? Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. Nós estamos iniciando pela manhã, hoje, 90 anos, aliás, comemoração dos 90 anos da história da nossa amada igreja, que ontem se deu o aniversário, mais exatamente, dos 90 anos,
mas nós vamos começar a partir de hoje até terça-feira uma grande celebração. E que bom que você está aqui. Eu gostaria que você cumprimentasse quem está do seu lado, dê um abraço, um aperto de mãos, um sorriso, declare a paz de Jesus sobre ele, sobre ela. Como é bom podemos celebrar a Jesus juntos, como família, como corpo de Cristo. Pode se assentando, queridos. Esse é um tempo de celebração. Nós cremos que Deus tem muitas coisas para nós nesses dias. E eu quero te convidar já te convocar a estar firme no propósito de estar vindo. Nós teremos um culto um pouco diferente à noite, obviamente com um outro pregador, e assim também amanhã, na terça. Faça um propósito de estar conosco, vai ser benção. Quero já agradecer você que nos assiste também, que Deus te abençoe, te guarde, abençoe toda a sua família aí na sua casa, no nome de Jesus. Se você é de Sertanópolis, faça uma visitinha a nós, esteja conosco aqui, ou se é da região também, nós esperamos você aqui um dia para te abraçar, celebrarmos a Jesus juntos. E eu quero agradecer você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez. Se é o seu caso, ao final do culto, peço a você que passe ali e fale com um dos nossos irmãos que estão ali uniformizados lá atrás, na recepção. Eles vão te entregar uma lembrança, um presente, em gratidão à sua presença aqui, tá certo? E a gente espera você mais vezes e já convidamos para estar conosco nesse tempo de celebração também, nesses dias, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero brevemente passar aqui 3 avisos sobre a nossa agenda nessas próximas semanas ou nesses dias. O primeiro deles é que nessa semana, na quinta-feira, nós vamos ter aí o Fruto Maduro, o encontro da rede Fruto Maduro, que não aconteceu na semana passada por conta do feriado, mas está firme e forte para essa próxima quinta-feira às 14 horas. Então você que é da terceira idade, está super convidado a estar aqui no salão da igreja às 14 horas na quinta-feira, para uma grande celebração. E põe grande celebração nisso, viu? Muito agradável, muito gostoso, muito edificante. Essa galera da terceira idade encontra o Rede Fruto Maduro. Amém, queridos? O segundo aviso é sobre o encontro da Rede Mulher, o culto especial nas quinta-feiras seguintes, no dia 21 às 20 horas, tá certo? E quem vai estar aqui? Olha, Vanessa Vicentim. Quem lembra da Vanessa Vicentim? Amém, queridos? Esposa do pastor Denis, né? Ela vai estar aqui trazendo a palavra, mulher de Deus, né? Tem o nosso respeito, o nosso carinho. Então você, mulher, convidada a estar aqui, não só prestigiando, mas recebendo de Deus, celebrando a Jesus como mulher, com mulheres. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Mas convide mais uma para estar aqui. Enche esse lugar de mulheres buscando ao Senhor. Creio que vai ser um tempo muito especial na quinta-feira, dia 21, às 20 horas. E último aviso, queridos, nós estamos com as inscrições abertas para o curso de novos membros. Você que ainda não foi batizado, mas tem aí um anseio de ser batizado, você tem a fé em Jesus Cristo, você precisa conhecer mais, aprender mais sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a salvação. Esse curso vai te capacitar, ele vai te preparar para o batismo. Mas você de repente está vindo de uma outra comunidade, você deseja também conhecer mais sobre a igreja IPI de Sertanópolis, então esse curso também é para você. Você que tem dúvidas talvez, eu não sei ainda, pastor, se eu quero ser membro da igreja, mas quem sabe fazendo o curso você pode tirar essas dúvidas, então você também é convidado a participar. Nós só pedimos que você faça a sua inscrição ali no balcão, dê o seu nome, nós teremos aí depois maiores informações, maiores detalhes com o dia e o horário em que vai acontecer esse curso, que vai começar no mês de outubro, tá certo? Curso de novos membros, vão com certeza receber mais uma parte da família de Deus, da família de Cristo que vai crescendo a cada dia mais. Amém, queridos? Esses são os avisos breves, rápidos, mas eu gostaria também de convocá-los para esse tempo de adoração, celebrando ao Senhor
com os nossos recursos. Se você veio preparado, sentindo o seu coração, nós temos aqui as urnas para depositarmos os envelopes através de espécies, ou lá atrás no balcão de formação você tem outras maneiras também de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, uma oferta missionária, como você sentir no seu coração. Mas como a gente sempre frisa, nós fazemos isso com alegria e gratidão a Deus, porque tudo é dele, tudo é para a glória dele. Você entende assim? Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Oh, aleluia. Então eu peço que você fique em pé, por favor. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos orar e depois, enquanto a canção vai ser ministrada, você poderá vir à frente e fazer esse tempo, essa oferta de louvor ao Senhor com gratidão. Pai, nós queremos exaltar o Teu nome nessa manhã. O Senhor Jesus é a principal pessoa nessa manhã. É a pessoa maior, mais ilustre, ó Deus, que todos os holofotes, que todos os aplausos, que todos os cânticos, que todas as orações, que todo fôlego nessa manhã, Senhor, seja dirigida ao Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor da igreja, é o Senhor da IPI de Sertanópolis, é o Senhor dessa história, completando 90 anos, é o Senhor das nossas vidas, e nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, Senhor. Pai, nesse momento, nós vamos entregar a Ti o nosso louvor financeiro. Pedimos que o Senhor, ó Deus, continue abençoando o Teu povo, continue transbordando o Seu povo, ó Deus, de bênçãos, ó Deus, de provisões, a fim de que sejamos a cada dia mais generosos, como o Senhor foi, como o Senhor é. Ensina-nos esse caminho da generosidade, Senhor, da contribuição, e que o Senhor possa levar essa igreja, assim como nesses 90 anos de história, a Deus, a sempre trilharmos caminhos de sabedoria, cumprindo os Teus propósitos, financeiramente também, Senhor, conforme o Senhor se agrada, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém e aplauda ao Senhor. Vamos celebrar. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus.
sei que sou curado em nome de Jesus. Nós somos curados pelo nome de Jesus. Aleluia. Com autoridade, igreja. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos. Mais uma vez cante isso. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmando para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Sim, nós bradaremos que o nosso Deus é grande. Oh, o que seria de nós? O que seria de nós sem esse Deus tão poderoso, tão forte? Oh, certamente já estaríamos destruídos, mas pela sua misericórdia, pelo poder da ressurreição daquele que morreu em nosso lugar, hoje nós temos vida. Nós temos vida. Aleluia. E é por isso que nós devemos adorá-lo, porque Ele nos deu vida.
Senhor está acima de tudo e de todos. Oh, Senhor, venceu a morte, Jesus, Jesus. Venceu a morte em meu lugar. Jesus, Jesus, nós te adoramos, o nosso coração se derrama aos teus pés. Jesus, Jesus, Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos outra vez, Senhor. Outra vez, outra vez, outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos diante do Senhor, queridos. Adoramos ao Senhor, submetemos a tua voz, a tua liderança total e cabal, Espírito Santo de Deus. Tu és o Senhor da igreja. Adoramos a ti, Senhor, amamos a história da igreja presbiteriana, Senhor, independente, pela sua organização, mas como nós dependemos de ti, Espírito de Deus, que é o organismo vivo da igreja, para que a igreja seja ativa, flua, Senhor, de acordo com os teus planos, de acordo, Senhor, com a tua vontade. Espírito de Deus, nós clamamos, continue pastoreando a tua igreja, continue ministrando nosso coração nessa manhã, nesse dia que o Senhor fez para nos alegrar e regozijar no Senhor. A ti toda honra e toda glória para todos sempre, no nome que está acima de todo nome que oramos, o nome de Jesus. Amém. Louva o Senhor mais uma vez com as suas palmas, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode sentar, por favor, queridos. Obrigado, Ministério de Louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo, toda a equipe engajada, servindo. Glória a Deus. Irmãos, que alegria temos nessa manhã de adorar o Senhor juntos, amém, queridos? E temos a alegria de estar recebendo aqui um homem de Deus, que é um pastor tão amado, amigo, e quero chamá-lo já sem demora, para que recebamos a palavra de Deus para nosso coração, porque creio que há um povo faminto pela palavra aqui, irmãos. Amém? Pastor Silas, por favor, querido. Pastor Silas, nós temos a alegria de servirmos ao reino, caminharmos juntos. Tivemos um final de semana abençoador em Rolândia, com o retiro, onde nos acolheu com toda a equipe, nos servindo, nos abençoando, e foi uma benção. Para quem não conhece o pastor Silas, ele é pastor da IPI de Rolândia, e temos a alegria de tê-lo aqui nessa manhã para compartilhar a palavra do Senhor no nosso coração. Havia muitos nomes, sem dúvida, para convidar para estar aqui, mas o pastor Silas é aquele que está no nosso coração, irmãos. Falei, pastor Silas tem que estar junto. Ele abriu mão, já tinha um compromisso pela manhã, conseguiu ajustar para estar aqui. Mesmo assim, ele vai precisar sair correndo daqui, irmãos, para ainda celebrar um casamento na hora do almoço. Olha, o pastor é assim, irmãos. Mas está aqui com alegria, e eu tenho certeza que tem uma mensagem de Deus para os nossos corações. Amém, queridos? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, eis aqui o teu servo. Nós cremos que o Senhor já revelou, já o inspirou pela unção do teu Espírito. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra não voltará vazia. Nós cremos, Senhor, que ela irá trazer alinhamento, irá trazer, Senhor, engajamento, encorajamento daquilo que lhe aprove ao Senhor, para que vivamos como igreja do Senhor Jesus. Eis aqui o teu servo,
nós cremos que Ele está sob o Teu cuidado, nós oramos, Deus, que Ele seja um instrumento mais uma vez neste lugar, como tem sido em outros lugares, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, queridos, na alegria e na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pastor Rodrigo, uma bênção na minha vida, muito obrigado. Gisele, sua família, seus filhos, glória a Deus. Pastor Valdemar Neto também, Deus abençoe. Conselho da igreja, muito obrigado pela oportunidade. É o que ele disse, tinha gente muito melhor do que eu, né? Não, ele não disse isso, mas eu estou dizendo porque é verdade. Tinha gente muito melhor do que eu para fazer nesta manhã, isso tão especial, né? 90 anos da igreja. Uma honra muito grande para mim, porque é uma data muito marcante. Eu glorifico a Deus, então, pela oportunidade que certamente, né, Deus teria tantos para usar neste dia. Mas eu estou aqui humildemente, clamando a Deus que fale conosco, no nome de Jesus, amém? Abra aí a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Glória a Deus. Abre a Bíblia, abre o coração, abre o seu bom desejo de receber a palavra de Deus, de ouvi-la, porque vai ser da parte de Deus algo tremendo, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 5, eu gostaria que você, por favor, mais uma vez colocasse em pé, em reverência à palavra de Deus. Como eu disse, abre a Bíblia, abre o coração, que ele deseje mesmo, queira, anseie ouvir da parte do Senhor nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5, onde a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel.
Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Ainda, por favor, abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E você verifique comigo aí o versículo 5. 1 Samuel capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Aí agora você pode pular aí alguns versículos. Lá no versículo 13, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Até aí, se você abriu a sua Bíblia, pode colocá-la no seu lugar. E eu queria que você, por favor, pegasse a mão da pessoa que está do seu lado. Querido, às vezes a gente não gosta de pegar na mão, né? Mas é tão bom você sentir que tem alguém junto com você nesse culto. Pega na mão da pessoa que está do lado. Olha para a cara dela primeiro, vê se você tem comunhão. Tá tudo bem? Tá falando com ela? É amigo? Se não, troca, dá tempo ainda, né? Vai alguém lá de trás, vai para o lado, né? Porque às vezes não vou com a cara desse aqui. Então troca que dá tempo. Amém? Fez já? E resolve isso hoje ainda, hein? Em nome de Jesus. Não vem para o culto à noite sem ter se reconciliado. Querido, nós vamos orar e você vai pedir a Deus tudo que você quer para você. Pede para a pessoa da esquerda, pede para a pessoa da direita. Nós vamos clamar a Deus que fale conosco, que você pede que Deus fale com você. Quem já me viu pregando sabe que eu não sou bom pregador, mas se você for bom ouvinte, você vai sair daqui para dizer: Deus estava lá, porque eu ouvi a sua voz. Pai amado, obrigado pela tua palavra, a Bíblia, que está na língua portuguesa, e nós podemos abrir e ler em qualquer lugar com liberdade, ainda neste país. Eu quero clamar, ó Deus, no nome de Jesus, que nós não fiquemos na mera letra, mas que nós adentremos para a palavra revelada, para aquilo que não está, ó Deus, na terra, está no céu. Traz daí para nós, ó Pai, manda daí, manda do teu trono a tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é forte, que fala, que anima, que levanta, que conduz. Pai, no nome de Jesus, que sejamos agora impactados, ó Deus, que não seja eu, pega aí a brasa viva do altar, como tu fizeste a Isaías, e toca os meus lábios, para que purificado eu possa entregar esta palavra com a autoridade do céu. Fala comigo, fala com a igreja, eu te peço implorando, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplaude a palavra do Senhor e senta dando glória a Deus. Aleluias. Queridos, eu estou entendendo algo aqui, quero manifestar isso da parte de Deus, né? Eu sempre oro, falo: Senhor, e aí, né? Há muita coisa a ser falada para a igreja. Então a gente, quando vai falar num culto de aniversário de igreja, não é muito fácil, porque você vai lá no Novo Testamento e vai encontrar muito sobre a igreja, e muitas vezes palavras talvez já até conhecidas e repetidas, e o que não é errado. Mas eu clamei a Deus falando: Senhor, dentre aquilo que o Senhor já pôs no meu coração, dentre palavras que o Senhor já até mesmo conduziu à tua casa, à tua igreja, eu peço que o Senhor fale a respeito disso neste lugar, porque é tão bom ser da igreja, fazer parte, né, deste movimento de Deus aqui na terra. Queridos, nós estamos diante de um texto interessante, 1 Samuel 4 e depois também o 2 Samuel capítulo 6. A Bíblia diz que Israel estava em pecado, mas não era assim pecado, estava em pecado. A gente gosta de dizer que não tem pecadinho e pecadão, né? Mas eles estavam em pecado. Você quer ter uma ideia do que era pecado? Ófine e Finéias, que eram filhos do sacerdote, o Eli, eles eram tão endemoniados, e eles faziam coisas tão absurdas,
Por exemplo, eles ficavam lá na porta da tenda da congregação, onde se iria entregar a oferta, também o louvor, a adoração a Deus. Eles ficavam lá na porta com um tridente na mão. Tridente já invoca para nós uma coisa esquisita. E eles ficavam com um tridente nas suas mãos. Quando o povo entregava as ofertas, que por exemplo era de animais ou de cereais, coisas ligadas à comida, eles pegavam com aquele tridente, espetavam a oferta e se alimentavam da oferta que não era para eles. E aí, se não bastasse isso, eles pegavam as mulheres do lugar e também mantinham relações com elas ali, naquele mesmo lugar, na tenda da congregação, na porta de onde se louvava e se adorava a Deus. Imagina você chegar para o culto e você encontrar uma situação dessa, alguém pegando a oferta para usar de maneira indevida, ou então pessoas, filhas da liderança da igreja, na porta da igreja, tendo uma atividade imoral e degradante e etc. Como que seria isso? E Deus estava já bastante chateado com a situação. Deus levanta Samuel, manda avisar Eli que por causa disso ele iria perder o sacerdócio, por causa dos seus filhos. Mas infelizmente, queridos, o pecado de Eli, que não educou seus filhos, e o pecado dos seus filhos acabou atingindo toda a congregação de Israel, porque via aquela atitude, tanto de Eli, com a sua falta de autoridade, quanto a dos seus filhos, com a sua falta de temor, e acabavam imitando esses dois na sua prática. Então todo o povo de Israel estava distante de Deus. E aí então os filisteus, porque aí o inimigo se levanta, o inimigo que tenta para depois acusar, e sabendo que está fraco, se levanta para guerrear, não deixou barato. Os filisteus, o sempre maior inimigo, né? A Filistia, que sempre foi a maior inimiga de Israel, o seu povo, o seu exército se levanta e vai mais uma vez contra Israel. E aí o texto descreve o que aconteceu nessa guerra. A Bíblia diz, queridos, que foi tão grave o que aconteceu, que enquanto os filisteus começaram a lutar, o povo de Israel ficou tão medroso, tão intimidado, que os que não conseguiram fugir, morreram. E a Bíblia diz que 30 mil morreram, 30 mil soldados morreram naquele dia. Além disso, Ofni e Finéias também foram alcançados e foram mortos. E a arca da aliança de Deus, que estava ali no meio do arraial, ela foi tirada, e ela foi levada pelos filisteus. E a Bíblia diz que eles entraram em pânico, em desespero, foi algo terrível, grito, choro. A Bíblia fala que o choro era tão alto, a angústia, que os povos ao redor podiam saber e perceber o que estava acontecendo. E o povo filisteu se assustou até com aquilo e disse: vamos lutar mais forte, porque eles ficaram também com medo, porque eles não estavam entendendo o que é essa gritaria. O versículo 5 diz que quando a arca chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu, teve um terremoto. Terremoto não é coisa de placa tectônica, não, terremoto é coisa de Deus. Nós estamos até acompanhando, infelizmente, um desse tipo lá no Marrocos agora. São gritos que Deus está dando no meio do povo, queridos, e isso estava acontecendo aqui. O povo de Israel gritou tão alto que o chão tremeu, para você ter ideia. E por que isso estava acontecendo? A Bíblia diz que um homem viu toda aquela cena e saiu correndo para avisar lá no arraial, para ir até a cidade e poder contar o que estava acontecendo. E ele chega, e a primeira pessoa que ele encontra já na porta da cidade é o Eli, com 98 anos de idade, um senhor já idoso. Ele era pesado, a Bíblia diz em outra versão que ele era gordo, ele estava sentado numa cadeira, ele não enxergava, mas ele estava olhando, porque ele queria que chegasse logo notícias a respeito daquela guerra. E chega este moço, e ele pergunta: filho, o que aconteceu? E esse rapaz fala para ele: Eli,
30.000 homens de Israel morreram. Eli ouve. Eli, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Eli ouve. E aí esse rapaz fala para ele: Eli, levaram a arca da aliança. Quando este rapaz diz, Eli, levaram a arca da aliança, a Bíblia diz que o Eli ficou tão transtornado, que ele caiu para trás da cadeira, quebrou o seu pescoço e morreu. Esse mesmo rapaz segue contando a notícia, e ele chega próximo a onde estava a mulher de Finéias, grávida, já de 9 meses, estava próxima ao parto, e ele também chega e começa a contar a notícia, e ele diz: olha, 30.000 homens morreram. Silêncio da parte da mulher de Finéias. Aí ele diz: olha, morreu o seu cunhado Ofni. Silêncio. Morreu o seu marido, o Finéias. Silêncio. Aí ele diz: morreu o seu sogro. Silêncio. Talvez tivesse dito a sogra. Aí eu acho que... Mas silêncio. E aí, queridos, ele pega e diz para ela: morreu o seu marido, e ela não ligou. Mas quando ele diz, levaram a arca da aliança, levaram a arca do Senhor, esta mulher imediatamente entrou em trabalho de parto, tal foi a sua angústia. E a Bíblia diz que as parteiras que estavam ali do lado dela viram a sua agitação e disseram: calma, e vendo que era um menino que estava nascendo, isso era muito honroso, disseram para ela: é um menino, é um homem. Ela não fez caso disso, queridos. Ela morreu, porque ela dizia enquanto dava a luz, dizendo: e acabou, e acabou, e acabou, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. E ela disse isso porque a Bíblia declara no final do texto, ela falou isso porque havia 30.000 homens haviam morrido, o seu sogro, o seu marido e cunhado, e aí a Bíblia diz no versículo 21, ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e aí sim, por causa do sogro e do seu marido. E ela dizia enquanto morria: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Depois, mais tarde, segundo Samuel 6, Davi assume o trono e ele vai trazer a arca de volta. E a Bíblia diz que quando a arca voltou, de novo foi um barulho. De tal maneira que enquanto ele entrava com a arca, queridos, a Bíblia diz que cada 6 passos que davam, a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegou nem descer, matava um boi e sacrificava ao Senhor, e cantando, louvando, adorando, dançando, com todo tipo de instrumento musical, com gritaria, com barulho, com som, que de novo tremeu o lugar, e todos que estavam ao redor perceberam, porque a arca da aliança havia voltado. Por que isso? Por quê, queridos? Porque simplesmente aquela arca representava nada mais, nada menos do que a própria presença de Deus. Você vive sem guerreiro, você vive sem soldado, você vive sem exército, mas você não vive sem Deus. Você vive sem marido e cunhado, mas você não vive sem Deus. Você vive sem sogro, sem sogra, sem família, mas você não vive sem Deus. Você vive sem qualquer coisa que você possa pensar agora aqui nesta terra, mas é impossível viver sem a presença de Deus. Quando a presença de Deus sai, o povo morre. Quando a presença de Deus volta, o povo levanta, revive e começa a louvar e adorar em nome de Jesus. Amém? Queridos, a arca da aliança era nada mais, nada menos do que a própria representação da presença de Deus no lugar. E aí, você já deve ter ouvido falar, e agora parece que vai lançar de novo aí alguns filmes, né, do Indiana Jones. E um dos primeiros foi justamente esse, né? Quem tem a idade próxima da minha, um pouco menos, um pouco mais, vai se lembrar desse filme famoso aí, Indiana Jones e a Arca Perdida. Lembra disso aí? Este filme era um filme que tinha como enredo a busca da Arca da Aliança. Até hoje,
não se achou a Arca da Aliança. A arqueologia busca em todo quanto é canto lá. Alguns suspeitam de lugares. Pode ser ali, pode ser acolá. Mas você não vai achar esta arca. E a arqueologia não vai trazer essa resposta, querido. Porque eu trouxe a resposta. Eita Deus, você vai sair daqui hoje, está sendo transmitido isso aqui? Eita Deus, então vai muita gente saber, queria até que parasse agora, né? Brincadeira, porque é segredo, você vai saber aqui da IPI de Sertanópolis, querido, onde está a Arca da Aliança. Para eu descobrir onde está a Arca da Aliança, eu preciso saber do quê? O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era aquele artefato que carregava a presença de Deus. E hoje, onde está a Arca da Aliança? Aí, ó. Olha aí para o teu lado, a Arca da Aliança aí, ó. A Arca da Aliança está aí, ó. A Arca da Aliança está do teu lado, porque a Arca da Aliança hoje foi substituída pela Igreja do Senhor Jesus. A Arca da Aliança, o que leva a presença de Deus, o que carrega em si. Quando alguém entrar aqui, querido, as pessoas têm que sentir esse chão tremer. Por quê? Porque aqui nós temos a presença de Deus. É você quem carrega a presença e a glória de Deus. Não é mais uma arca, não é mais uma caixa. Deus levantou a igreja depois de Jesus Cristo. Ele a instituiu e a colocou na terra para que a igreja seja aquela que leva a presença de Deus em todos os lugares. E a gente diz com verdade que a igreja não é o templo, a igreja somos nós, cada um de nós. E aí eu quero perguntar para você nesta manhã, IPI de Sertanópolis, 90 anos de vida, glória a Deus por causa disso. Qual tem sido a tua experiência, enquanto aquele e aquela que levam por aí a presença de Deus? Quando você entra num lugar, as pessoas dão 6 passos e matam um boi. Quando você entra num lugar, as pessoas começam a cantar e a dançar e a celebrar de tal maneira que dizem, a presença de Deus chegou. Quando você e eu chegamos a um lugar, o que acontece, queridos? Eu peço demais isso a Deus. Eu falo, Senhor, que aonde eu chegar, as pessoas possam ter uma certeza tão grande de que a presença de Deus chegou, que o ambiente mude, haja alegria, haja paz, haja relacionamentos melhores, que as coisas mudem, que fiquem bem, que as coisas possam ser assim no nome de Jesus. E eu peço a Deus também, queridos, que quando eu sair do lugar, eu também possa fazer falta, e que as pessoas comecem a chorar, como quando levaram a Arca da Aliança, que haja tristeza. Como que tem sido a sua experiência, igreja? Quando você chega num lugar, chegou. E quando você sai, não vai. Estive em Petrolina, semana retrasada aí por esses dias, com o pastor Leandro, pastor lá da igreja que está abrindo um campo missionário da IPI, lá no sertão de Pernambuco. E aí nós fomos em 3 casas fazer visitas, e nas 3 casas eu perguntei para as pessoas, o que tem sido para vocês a presença da família do pastor Leandro aqui? Queridos, os 3 disseram a mesma coisa. Pastor, pois é como te dizer, que são de Pernambuco, pois é como lhe dizer, que agora podemos dizer que aqui chegou a presença de Deus. Eu falei, eu não acredito, porque eu quero ouvir isso de mim e não dele. Fiquei com, não inveja, que crente não tem inveja. Eu fiquei querendo para mim, só isso. Não é pecado querer coisa de Deus para você, amém? Eu falei, eu quero isso, meu Deus, eu quero isso. Eu abracei, eu chorei tanto com aquele irmão. Falei, irmão, você conseguiu. Você conseguiu. Querido, eles não combinaram, eu tenho certeza. Pois eu tenho para mim que eu tenho certeza. Eu falei, não é. Falei, eles falam desse jeito, alguém é pernambucano aqui? Não é. Ninguém pernambucano. Tenha vergonha. Precisa trazer alguém para cá, de lá. Querido, eu falei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu preciso levar a presença de Deus, de verdade.
Não é só aqui no púlpito, não. É quando eu estou andando na rua, quando eu estou trabalhando, quando eu estou misturado com a minha casa, com a minha família, aonde quer que eu vá. Não é só quando eu estou reunido no templo, mas em todos os lugares. Deus nos trouxe à terra para que nós fôssemos essa tal de Arca da Aliança, que leva hoje para onde vai a presença de Deus, em nome de Jesus. É você quem hoje está sendo levantado por Deus, como igreja do Senhor, para levar agora, hoje, daqui a pouco, a hora que você for almoçar lá com a tua família, você deverá estar naquele lugar, como aquele que leva consigo a presença de Deus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diga amém, aleluia. Não dá para ser aquele que é indesejado. Tem gente que é indesejada, que você não é convidado, você vai porque você ficou sabendo, não é? Tem gente que ficou sabendo hoje que vai ter um almoço em tal lugar e vai porque ficou sabendo, mas não foi convidado. Por que será? Porque talvez não esteja carregando em si a presença de Deus aonde vai. Eu falo muito isso, querido, por aí. Nós precisamos ser acessíveis e ter na nossa cara um S. E não é de Silas, é de sim. Sim, infelizmente às vezes a gente vai como pastor procurar alguém para fazer alguma coisa na igreja, para exercer algum ministério. Você olha, você já sabe, esse aqui vai dizer não, porque tem um N na cara, é torto, é uma careta. A presença de Deus faz um S, a presença de Deus faz a gente saber, aquele sim, aquele sim, aquele sim. Você já não olhou para um crente, um pastor de repente, que você bateu e falou, esse sim. Querido, você já não olhou para alguém ministrando louvor e falou, essa sim, esse sim. A mesma coisa quando a gente olha para a igreja como pastor, a gente já sabe logo, esse sim, esse não. E querido, por quê? Porque não está disposto a levar a presença de Deus para onde vai. Mas como fazer isso? Como ser hoje esta Arca da Aliança? Eu quero te dizer aqui 4 breves coisas a respeito de características que esta arca tinha e que você e eu temos que ter para que possamos levar a presença de Deus. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Quando Deus começou a instruir o tabernáculo e também a feitura da arca. Êxodo capítulo 25, versículo 10, a Bíblia diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Queridos, a primeira característica que a Arca da Aliança tinha, e que era isto que a fazia levar à presença de Deus, e é o que também vai fazer com que nós como igreja levemos, está aqui no versículo 10 de Êxodo 25, farão uma arca de madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Deus é detalhista, e Ele escolheu o material que a arca deveria ter. E a arca deveria ser feita de madeira, mas não qualquer uma, tinha que ser madeira de acácia. Por quê? Eu fui pesquisar, a madeira de acácia é a madeira mais flexível que tem na natureza. A madeira de acácia, tem algum marceneiro, carpinteiro aqui, depois me procura se não for verdade, amém? Que aí na outra igreja que eu for pregar isso eu não falo mais, mas aqui já está falado. A madeira de acácia, tanto é assim que na versão corrigida da Bíblia, como é que a madeira de acácia é chamada? Madeira de cetim. O que te lembra o cetim? Não tem um tecido, irmã, de cetim? Pode ser irmão também, que é preconceito falar só com as irmãs, né? De tecido. Tecido de cetim, ele é suave, né? Ele é gostoso, ele é macio, ele é fresco, ele é fácil, ele é mole, ele é flexível. Queridos, a madeira de acácia, ela era fácil de trabalhar. É por isso que Deus escolheu a madeira de acácia para a composição da arca. Para quê? Porque ela deveria ser fácil de trabalhar. Porque a presença de Deus só é carregada por aqueles que são fáceis de trabalhar.
trabalhar, entendeu o mistério? Se você quer realmente sair daqui hoje como igreja de Cristo, para levar a presença de Deus, está na hora de você se tornar alguém mais fácil para ser trabalhado nas mãos de Deus. Deus tem chamado esta igreja para fazer grandes coisas, e se tem chamado esta igreja para fazer grandes coisas, é porque tem chamado a você, querido, e você não vai atrasar esta obra, porque você hoje vai tomar uma decisão, e vai dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim, e da maneira que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Para de rebeldia, chega de cara fechada na igreja do Senhor Jesus. Chega de andar por aí com a cara atravessada, reclamando de tudo que o mundo também reclama. Querido, nós somos diferentes, nós somos fáceis de lidar, nós somos fáceis de trabalhar. Lá no meu trabalho na escola, a hora que eu chego, eu percebo que eles ficam, é o Silas que chegou, eu gosto. Quando eu entro na sala de aula, os alunos falam a mesma coisa. É o professor Silas, até respiram mais aliviado. Ainda bem que é o senhor que chegou. Falei, por quê? Porque estava aqui o professor de matemática. A gente não aguenta mais. Querido, você tem trazido alívio para as pessoas que convivem com você ou mal-estar? Você tem trazido alívio para o pastor da igreja, né? Eu vou aproveitar aqui para cuidar do meu amigo, ele não combinou nada. ou você tem dado trabalho para a igreja? Só leva a presença de Deus aquele que é fácil de trabalhar. Eu tenho certeza, a igreja está crescendo, vai ter aí batismo. Se você ainda não é, batize-se, porque você já precisa se engajar. O mundo está precisando, querido, urgentemente de pessoas cheias da presença de Deus para levar a mensagem. O Senhor está olhando pela terra, está buscando gente, mas Ele não vai pegar qualquer um não. Ele vai pegar aquele que está disponível e aquele que é fácil para trabalhar. Porque, querido, olha... Ou você é de madeira de acácia, que é o material mais fácil de trabalhar da natureza, ou você é de outro tipo de madeira. Qual que é o outro tipo de madeira que tem por aí? É o pau de maçaranduba. Já viu pau de maçaranduba? Pau de maçaranduba é tão duro e resistente, querido, o cacetete do policial é feito de pau de maçaranduba. Não queira experimentar, amém? Que não é de acácia não. Além disso, querido, o pau de maçaranduba é tão resistente que ele é chamado de pau-ferro, porque é difícil de quebrar. O machado tem dificuldade de fazer qualquer tipo de trabalho nele. Em nome de Jesus. Aqui essa igreja é feita de crentes madeira de acácia ou crentes pau de maçaranduba? Madeira de acácia? Ou pau de maçaranduba? Em nome de Jesus, hoje o Senhor busca aqueles que na sua mão serão tal qual a madeira de acácia, em que Ele pode pegar, manusear e trabalhar segundo o seu próprio querer. Flexibiliza o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque é Ele que o mais fará, em nome de Jesus. E você diga amém. Mulher, seja fácil aí para o seu marido, por favor. Ô marido, seja fácil para sua esposa. Ô filhos, não dá trabalho para os seus pais. É tempo da igreja não dar trabalho, mas a igreja ser fácil de trabalhar, em nome de Jesus. Ô funcionário, não dá trabalho para o seu chefe. Chega na hora, sai na hora. Não pega atestado falso no médico, em nome de Jesus. Amém, querida igreja. A igreja tem que fazer mais 90 anos diferente agora, né, irmão? Qual que é outra coisa que essa arca tinha? Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Aleluias. Hebreus capítulo 9, o versículo 4. E olha o que diz a palavra de Deus. A qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Queridos,
essas 3 coisas estavam dentro. Olha, a arca está no céu. Você já sabe agora a resposta. Aquela caixa de madeira. Mas a presença de Deus continua na terra, amém? Não é porque a arca da aliança não está aqui que Deus foi embora. Não, Deus trouxe a igreja para manter e continuar a sua presença aqui na terra. A madeira de acácia era o material da qual a arca foi feita, e por isso era fácil de trabalhar. E agora dentro da arca tinham 3 coisas, e nós precisamos ter em nós. Primeira coisa, dentro da arca tinha um pote de ouro, onde tinha o maná. Diga maná. Querido, o que é o maná? O maná é o pão do céu, é o pão que Deus mandou. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser tão cheia de Deus, que ela entende que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8 nos diz isso, e depois Jesus repete em Mateus 4, mas a Bíblia diz claramente, querido, nem só de pão viverá o homem. E infelizmente nós não distribuímos pão, nós não ajudamos aquelas pessoas que estão carentes e necessitadas, porque a gente tem medo de perder. Mas aquele que tem o Senhor e tem em si a presença de Deus, querido, ele vai e entrega o pão, sabendo que Deus é capaz, se for necessário, de abrir o céu e mandar mais pão, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem medo de contribuir. A gente tem medo de contribuir, porque se eu ofertar, se eu dizimar, vai faltar. Querido, se você diz isso, é porque você não crê em Deus. Se você pensa assim, é porque você não confia em Deus. Como então queremos carregar a presença de Deus, se nem na pequena coisa nós conseguimos nos desprender? Em nome de Jesus, entenda, aquilo que Deus pôs na tua mão, é para que você entregue e abençoe, em nome de Jesus. Eu quero contar um testemunho para vocês de alegria que eu tenho com a igreja de Rolândia, com o povo de Deus. Nós, inclusive o culto foi aqui do presbitério do aniversário 31 de julho. E a igreja de Petrolina não tinha cadeira, não tinha som, não tinha microfone, não tinha instrumento, nada. Eles conseguiam umas cadeiras emprestadas e estavam se reunindo lá. E aí um presbítero da nossa igreja, o presbítero Daniel Nas, esteve lá e viu isso e trouxe essa necessidade. E eu perguntei então ao pastor Leandro, o que precisa para a gente poder suprir vocês com cadeira, o som? E aí fizemos uma conta e chegava em R$8.500, R$8.500, para poder equipar uma igreja, com cadeira, som e instrumento. O que são R$8.500? Querido, e sabe o que aconteceu? Tanto o pastor Sérgio Perini, presidente do nosso presbitério, quanto a nossa igreja, entendemos, porque o pastor Leandro é desse presbitério, que poderíamos como igreja contribuir. E aí então, houve um levantamento de oferta lá em Rolândia. Queridos, e eu preciso falar, para glorificar a Deus, nós colocamos um alvo de 10 mil, porque eu pensei, vai que, né? Olha, a gente não é tão crente, né? Misericórdia. E quando, queridos, nós fomos contar a oferta, recebemos a oferta no domingo, e quando foi na sexta-feira, porque eu ia viajar e eu falei que eu ia levar a oferta, e nós fomos contabilizar a oferta recebida, ultrapassou o valor de R$22.000. R$22.000, e eu glorifiquei tanto a Deus. O presbitério participou também disso. É a junção das duas coisas, tanto a igreja de Rolândia quanto o presbitério que se reuniu aqui, inclusive, queridos. E eu falei, meu Deus, essa igreja de Cristo, a IPI, está entendendo o que é ser a arca da aliança e o que é levar a presença de Deus. Aí eu fui na outra semana lá e fui pregar, fiz o primeiro batismo, recepção de membros e a primeira Santa Ceia de lá de Petrolina com o pastor Leandro. Foi uma honra para mim, queridos, e nós pudemos ver, tinha mais de 50 pessoas, foi um negócio fantástico, acabou de começar, acabou de acontecer, mas um grupo chamado a Igreja do Senhor Jesus, que é quem leva a presença de Deus, entendeu que em si existe um pote de ouro, e dentro está o pão do céu, e o pão do céu não é para ficar guardado, é para ser distribuído, para que seja bênção nesta terra, em nome de Jesus. E você diga,
Amém? A tua oferta, o teu dízimo, a tua contribuição. Quando você coopera com alguém, é Deus te usando como a arca da aliança, que leva a presença de Deus para entregar, se for necessário, pão àqueles que têm fome. Amém, igreja? A segunda coisa que tem na arca, em Hebreus 9:4, tinha também o bordão de Arão e as tábuas da aliança. Querido, o que significa o bordão, o cajado de Arão? Significa autoridade. Quem tinha o cajado na mão, aquela pessoa estava com aquela pessoa a autoridade de Deus. Quando alguém tinha uma demanda para ser resolvida, olhava para os lados para procurar quem estivesse com o cajado na mão. Aqui Deus colocou homens de Deus com este cajado na mão, e deu a eles não só liderança, deu-lhes autoridade, porque é por esta autoridade que se exerce a liderança na casa de Deus. Quando você for buscar solução, conselho para uma situação da tua vida, não procura quem está na liderança no momento, procura quem está com a autoridade, porque ao Senhor, a igreja do Senhor foi dada e liberada a autoridade. Lá em Lucas capítulo 10, a palavra de Deus diz: ei, eu vos dei autoridade, e vocês podem pisar todo dano que o inimigo colocar diante de vocês, e nada poderá lhes fazer mal. Por quê? Porque você tem autoridade. Como a igreja de Cristo tem tido falta de autoridade. Gente com medo. Esses dias fui numa igreja, e aí ficou uma mulher endemoniada. E aí, queridos, eu estava lá, e eu falei, e agora? E aí eu fiquei vendo a luta do povo, e eu falei, quem são os presbíteros da igreja? Aí me chamaram os presbíteros, eram 6 homens e 2 mulheres, e vieram até ali. E eu falei, vamos ali para a gente orar, porque eu não podia tomar a frente, o pastor da igreja não estava lá, eu estava substituindo ele. E aí, queridos, os presbíteros falaram, eu não vou não. Eu falei, por quê? Um falou, porque eu tenho medo. Falei, então vai embora em nome de Jesus. Falei, e você? Eu não estou preparado. Como assim? E você? Não sei, pastor. Falei, nem vou perguntar para os outros. Aí as duas irmãs, eram 6 homens e 2 mulheres, presbíteros e presbíteras. As 2 mulheres falaram, pastor, nós vamos com o senhor. Não foi em Pernambuco não, falei assim, porque... E fui lá, querido, e nós oramos a Deus, e para a glória do Senhor, eu não toquei na mulher. Uma das irmãs que estava lá, foi lá e pôs a mão na barriga da mulher endemoniada. E a mulher tinha quebrado tudo ao redor. Essa mulher, quando a irmã colocou a mão no ventre daquela mulher, começou a vomitar, um negócio verde. E a irmã falou assim, pastor, ela está vomitando uma coisa que ela comeu que foi consagrada ao diabo. E a mulher caiu estatelada no chão e ficou livre. Na outra semana nós estivemos visitando a casa dela, e eu fui, fiz questão com E quando fui lá, eu e essas irmãs, querida, a mulher estava bem, e a mãe dela disse assim, a minha filha tinha um câncer no útero, ela não podia ter filhos, porque ela estava com 30 anos, quando ela estava com 15 anos de idade, eu costurava para um centro que tinha aqui na minha rua, e ela vestiu aquelas roupas para brincar com as amigas, e aí ela começou a ficar desse jeito, totalmente endemoniada. Ninguém conseguiu expulsar na igreja católica, na igreja evangélica, levamos no próprio centro, e lá fizeram um bolo, e deram para ela comer, e disseram, ela vai ficar bem, mas nós queremos uma coisa dela, e ela disse, eu entrego o que for, porque eu não aguento mais, e eles falaram, tem certeza? Tenho certeza. Eles disseram, nós queremos o útero dela, e ela disse, pode pegar, e ela comeu aquele bolo e selou isso, e ela só ficou pior de lá para frente. E aquele dia ela estava no culto, e quando nós fomos interceder, ela vomitou o bolo de 15 anos antes que ela tinha comido. Ela está grávida para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Querido, a autoridade, aquelas 2 irmãs, talvez para quem não desse nada, porque os homens estavam com medo,
Os homens não estavam preparados. A irmã teve um discernimento de pôr a mão na barriga da mulher, porque eu não quis tocar. Ela era uma visita, o marido estava junto, não sei o que ele ia pensar. Mas Deus atuou com poder, porque alguém ousou levantar a mão e usar da sua autoridade. Se você é a igreja de Cristo e vai querer continuar sendo, pode saber que por esses dias, isso vai ser agora a nossa rotina. As pessoas estão buscando lá fora o que as igrejas infelizmente não entregaram, mas nós vamos nos levantar em autoridade e nós vamos declarar o senhorio de Jesus. As pessoas ficarão livres, curadas, libertas, e elas também se tornarão a arca da aliança e levarão conosco a presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. E a igreja levanta a mão e diga amém, aleluia. Olha para a pessoa do lado, só essa vez que eu vou fazer isso, e diga: você tem autoridade, você tem autoridade. Ei, você tem autoridade, usa a autoridade que Deus já te deu. Eu não vou dizer receba a autoridade, eu vou dizer usa a autoridade que Deus já te deu. Na tua mão tem fogo, eita glória, na tua mão tem fogo de Deus. Coloca a mão sobre o enfermo com fé, e Deus, na autoridade dele que colocou na tua vida, pode curar. Coloca a tua mão sobre o endemoniado com fé, usa a autoridade que Deus já te deu, e é simples desse jeito, em nome de Jesus. Por que é fácil usar a autoridade? Porque ela não é nossa, ela foi nos dada por Deus em Cristo Jesus. Faça isso, querido. A igreja de Jesus precisa ter autoridade. E por que o bordão representa autoridade? Porque depois tinha as tábuas da aliança. O que eram as tábuas da aliança? Eram as 2 tábuas dos 10 mandamentos. As 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Dentro da arca da aliança tinha um pote de ouro com maná. Dentro da arca da aliança tem, porque está no céu, tem o cajado de Arão, aquele que floresceu. E dentro da arca da aliança tem também as tábuas da aliança. Sabe por quê? O que significa? Quando eles olhavam para a arca da aliança, eles se lembravam de Deus. Em que aspecto? Deus supre minhas necessidades, Deus tem autoridade, e Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Diga: Deus é santo. Quando eles olhavam para a arca, eles se lembravam: lá dentro estão as 2 tábuas da aliança. E as 2 tábuas da aliança representavam que Deus tem santidade. Por que você pode ter autoridade? Porque você tem em si as tábuas da aliança. E as tábuas da aliança representam santidade. A igreja do Senhor Jesus é hoje a substituta da arca da aliança ao levar a presença de Deus. Para fazer isso, ela precisa ser como a madeira de acácia, flexível nas mãos de Deus, fácil de trabalhar. Ela precisa entender que aquilo que Deus dá é também para ser distribuído no momento de necessidade, e também na responsabilidade com a manutenção da obra de Deus. Também a arca da aliança e aquele que leva a presença de Deus tem a autoridade. Mas para que esta autoridade aconteça, esta igreja precisa viver em santidade, em nome de Jesus. Nós queremos ver tantas coisas acontecendo na igreja, né, pastores? Eu quero ver nesses dias sinais, prodígios, maravilhas. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus. Eu quero sair da igreja com alguém me carregando até meu carro. Eu preciso viver como aqueles dias em que Israel chegava no arraial, e quando a arca da aliança não estava, eles choravam tanto, queridos, que a terra tremia e os povos temiam. Quando você vem ao culto e você não sente a presença de Deus, como você fica? Tudo bem? Já está pensando em como vai ser depois daqui? Esse pastor não vai acabar logo? Eu preciso pôr a comida no fogo? Nós estamos tão preocupados com outras coisas, queridos. É tempo da igreja do Senhor entrar por estas portas e sentir a manifestação da glória e da presença de Deus, por causa da reunião daqueles que trazem consigo
a presença de Deus, em nome de Jesus. A partir de hoje, não venha mais esperando encontrar a presença de Deus, venha para trazê-la, para que aqueles que do mundo não a têm, entrem neste lugar e digam: meu Deus, tem um negócio diferente lá, eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Busca de Deus hoje e diga: Senhor, eu quero ter uma vida que leve a tua vida por onde quer que eu vá, em nome de Jesus. Busca de Deus, busca de Deus. O que tem na tua vida que você precisa tirar de dentro dessa caixa? O que tem dentro de você, querido, porque que está impedindo que Deus atue? Há espaços de Deus na tua vida que estão sendo ocupados por coisas que não deviam, por paixões, por relacionamentos estranhos, por pecados e vícios que você precisa hoje arrancar do teu coração e dizer: Senhor, torna-me santo, santifica a minha vida, para que eu tenha autoridade e eu tenha o pão da vida para levar, e assim me torna fácil para trabalhar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pede a Deus, pede a Deus, pede a Deus. A Bíblia fala aqui, queridos, se nós pedirmos ao Senhor o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, Ele não negará. Assim como um pai, que se o filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Se um pão pedir peixe, o pai não vai dar cobra. Assim, se você disser: Deus, eu quero ser esse, que carrega a tua presença de tal maneira, que no lugar que eu chegue as coisas fiquem diferentes, e quando eu saio, sinta-se falta, porque na verdade não é de mim, a falta é de Deus, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Conversa com Deus, conversa com Deus, conversa, aproveita, você está no lugar propício para conversa com Deus, para uma conversa com o Senhor, e diga para Deus: Senhor, eu não tenho experimentado isso, eu quero experimentar. Eu preciso experimentar a tua glória, eu preciso experimentar a tua presença, eu preciso experimentá-la para levá-la, eu preciso experimentar esta presença, para que eu também possa levá-la, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, por favor. Se coloca de pé, no nome de Jesus. Ó Deus, querido Pai, eu te peço que tu faças um milagre agora no meio do teu povo. Um milagre, ó Deus, que só o Espírito Santo faz, porque é Ele quem nos leva à consciência do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, como tu estás clamando ao meu coração esses dias, da necessidade, da urgência, Senhor, de que a igreja se levante em santidade para ter autoridade. E entendo a autoridade, ela vem a ser aquela que leva, que flui na presença e para a presença de Deus. Faz isso neste lugar agora, faz isso neste lugar agora. Amo a sua presença, eu amo a sua presença, eu amo a sua presença, Jesus, Jesus, eu amo a sua presença. Declarando, igreja, Eu amo a sua presença. quero mais. Eu amo a sua presença, Jesus, Quantos podem levantar as mãos e cantar: eu amo a sua presença, 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 Jesus, Jesus, e cantamos: eu amo a sua presença, Aleluia, eu amo, Senhor. eu amo a sua Aleluia. presença, Senhor Jesus, eu amo a sua presença, Jesus, Aleluia, aleluia. Jesus, Oh, Deus. e cantamos: eu amo a sua
aleluias, 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 aleluias. Espírito Santo de Deus, nós amamos a tua presença e nós reconhecemos que ela está neste lugar, que ela está neste lugar. Pai, a começar de mim, a começar aqui em nós, vai agora em cada um, em cada lugar, em cada cadeira, ó Deus, aquele que estava frio, desanimado, abatido, ó Deus, e que tem recebido esta palavra, e que tem entendido, Pai, que é o tempo, é a hora da igreja se levantar como aquela que leva a presença de Deus, que leva a cura, que leva a restauração, a libertação, que leva a provisão, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, não permita, Senhor, que sejamos encontrados, ó Pai, sem a santidade devida para encontrarmos a tua autoridade, e que possamos levar esta autoridade para que com o amor de Deus, a hora que chegarmos ao lugar, ali esteja, Senhor, a tua glória manifesta. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, querido, e se você quer e deseja, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a tua voz, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu para levar a tua presença. Então me enche da santidade, da autoridade, da provisão, do pão do céu, que é Jesus Cristo, para que eu faça diferença neste tempo e nesta geração, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, entendemos nessa manhã, Pai. A tua igreja compreendeu, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por despertar nosso coração pela tua gloriosa presença, Senhor. Nós cremos, Deus, que a tua presença há de se manifestar de tal maneira nessa cidade, nesses dias, ao ponto que vai transbordar, Senhor, transbordar. E nós cremos, ó Deus, que alcançará lugares distantes, alcançará lugares, Senhor, onde ainda não foi alcançado. Lugares difíceis, Senhor, serão transformados em lugar de paz. Lugares, Senhor, onde havia coisas ocultas, se revelarão em arrependimento e quebrantamento, Senhor, que haverá fruto ali de justiça. Que essa palavra seja liberada, Senhor, que nesta manhã foi liberada a parte dos céus, a parte da tua palavra. Nós apropriamos para nossas vidas, tomamos posse, Senhor, como a direção do Senhor para nós como igreja do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos meus. Glória a Deus. É apenas o começo, irmãos. Você vai dar o coração e a mais de Deus ainda? Aleluia. Desejam mais o Senhor? Glória a Deus, irmãos. Cremos que nós daremos continuidade nesses dias. Hoje à noite o pastor Messias Anacleto estará pregando. Venha, vamos estar juntos, queridos. Temos certeza que será um tempo de alinhamento, um tempo de unidade, de propósito. Amém, meus preciosos irmãos. Pastor Silas, Deus continue abençoando a sua vida, viu, querido? Que bênção pela vida do Senhor. Fomos abençoados tremendamente nessa manhã, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Jarsim, que é o nosso precioso, estava aqui ministrando louvor. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, querido? Deus abençoe, um amigo. Teremos uma oportunidade de tê-lo aqui também ministrando, viu, precioso? Glória a Deus. Estenda suas mãos, igreja, e vamos na paz de Cristo. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a unção do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a igreja do Senhor, para fazer a diferença onde colocar a planta dos pés. Que assim seja hoje, que assim seja amanhã, que assim seja todos os dias de nossas vidas. Você que crê, você que toma posse, diz amém e amém. Vamos na paz, irmãos meus. Deus abençoe, queridos.